E o Cambalhota desse domingo faz uma homenagem à banda mais famosa de toda a história do rock and roll, os Beatles. E os 4 garotos de Liverpool estão aqui nos nossos estúdios, representados por 4 garotos bem brasileiros. Vamos conhecer as figuras? No baixo e nos vocais, como Paul McCartney, Ricardo Júnior. Na guitarra e nos vocais, como John Lennon, o Fábio Colombini. Na outra guitarra e no vocal, como George Harrison, Marcos Rampazzo. E na bateria e soltando o gogó como Ringo Starr, o Ricardo Felício. Essa é a banda Beatles Forever, que faz shows por todo o Brasil, cantando e tocando os maiores hits dessa banda que conquistou o mundo nos anos 60. Mas hoje eles vão contar com a presença de mais um integrante. Dá só uma olhada. Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 10 anos e a minha música preferida dos Beatles é Help. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, not I need somebody, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But these days are gone, I'm not so self-assured. Now I'm fine to change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Olha, Pedrão, sensacional. Bom, o que os Beatles representam para você? Olha, os Beatles com certeza são a iniciação de rock básica, né, de todo garoto praticamente. Foi a causa de eu tocar contrabaixo, cantar em inglês, foram os Beatles. Senão eu seria outra coisa, médico, veterinário, eu não seria músico. Eu me apaixonei rapidamente pelas guitarras do George, os arranjos, as melodias, as mensagens e a figura deles também, que são muito simpáticos, né? Na verdade, os Beatles que eles fizeram, eles pegaram ali o rock, já que estava no comecinho, né, vamos dizer assim, e eles moldaram ali o rock and roll com o seu estilo, que realmente foi totalmente inovador e que até hoje não se ouve coisas assim tão brilhantes quanto os Beatles fizeram e compuseram naquela época já, nos anos 60. Então, isso aí que me fez realmente gostar muito dos Beatles. Eu ainda não sabia que existia Beatles até a primeira série, assim. Aí o meu pai, ele um dia falou pra mim que tinha uma banda, né, Beatles, chamada Beatles, que era do Reino Unido, Inglaterra, né? Aí eu perguntei pra ele se ele tinha alguns CDs, né, assim, uns discos, assim, porque quando eu ia pra escola eu sempre escolhia um CD, né, e levava. E também eu comecei a gostar dos Beatles porque eu comecei a estudar bateria. Então, eu também, com o Ringo... É isso aí, boa escolha. Comecei a tocar, mas ainda não toquei nenhuma música dos Beatles na bateria. Beleza, agora a gente vai ver o que os Beatles representaram para a história do rock mundial. Eles bateram um bolão. Eles bateram um bolão, dá só uma olhada. O Brasil e a Inglaterra têm duas coisas em comum.
a paixão pelo futebol e pela música. Em 1958, o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo, com uma dupla que jogava por música, Pelé e Garrincha. Nessa época, uma outra dupla já fazia tabelinhas musicais, os ingleses Paul McCartney e John Lennon. Um pouco depois, Paul convidou um colega de escola para entrar no time com a sua guitarra. Era um tal de George Harrison. O trio de atacantes, Paul, John e George, precisava escalar um baterista. O craque escolhido foi Pete Best. Em 1962, quando o Brasil foi bicampeão do mundo, Pelé foi substituído por Amarildo e Pete foi substituído por Ringo Starr na bateria dos Beatles. Em 1966, quem ganhou a Copa foi a Inglaterra. E os Beatles já eram a banda mais famosa do mundo, com milhões de álbuns vendidos. Em 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial, Paul McCartney deu uma entrevista anunciando que os Beatles estavam pendurando as chuteiras. A banda terminou, para a tristeza da torcida. Por que vocês acham que depois de tantas gerações as pessoas continuam amando tanto os Beatles assim? A música dos Beatles não tem idade, né? É uma coisa que a gente, inclusive, repara muito nos shows. Os avós levam seus netos, assim. Então, por várias gerações, a gente atribui isso provavelmente à qualidade da música dos Beatles e à alegria deles, a simpatia, a mensagem, né, sempre legal, de amor. Além do trabalho musical, os Beatles desenvolveram um trabalho muito bacana também na área do cinema, com desenhos e tal. O que vocês conhecem? O que vocês podiam falar desses desenhos, deles, dos filmes? Bom, o primeiro grande, vamos dizer assim, clipe que os Beatles fizeram foi o Hard Day's Night, né? Porque o primeiro filme deles em branco e preto. Foi assim uma coisa impressionante, porque a fila era enorme, eu lembro na época. Aí depois veio o filme Help, depois veio uma série para televisão que no Brasil não fez praticamente nenhuma divulgação, que foi o Magic Mystery Tour. Aí depois veio o filme do desenho animado Yellow Submarine, depois veio o filme dos Beatles, o Let It Be. O Yellow Submarine é um longa-metragem em animação, em desenho. Então, mas foi feito para cinema. Agora o cartoon, que era exibido na televisão, né, na extinta TV Tupi em São Paulo, passava de tarde aquele cartoon dos Beatles, né? Mas era um desenho feito para televisão. Pra TV. Era legal porque tinha sempre a música mesmo no fundo dos Beatles mesmo. E aí, bora tocar mais uma? I wanna be your man, Ringo! I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. 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 Tell me that you love me, baby, let me understand. E você continua com a gente, não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais Beatles. É rapidinho. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. 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 I wanna be your man, yeah. I wanna be your man, whoa. I wanna be your man. I wanna be your man. Hoje estreia Conquista, a sua revista de esportes. Toda semana, o programa mostra o que rolou de melhor no cenário esportivo. Eu e a Thaísta vamos levar você a diferentes partes do planeta. Reportagens, competições e grandes eventos que acontecem aqui no mundo. Apresentação Cultura, a TV que faz bem. Fly.
depois dessa revolução, o som dos Beatles toca no MP3 da molecada. Bom, a gente já conheceu o Pedro, que é um super fã dos Beatles. Vamos saber quem são os outros figuras que estão por aqui? Olha só. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 11 anos e minha música preferida dos Beatles é Yesterday. Meu nome é Beatriz, eu tenho 9 anos e minha música preferida dos Beatles é Help. Meu nome é Henrique, eu tenho 12 anos e minha música predileta dos Beatles é Yesterday. Henrique. O que você mais gosta no som dos Beatles? O Beatles é uma conjunção de sons que forma o rock, que é uma base fenomenal, né? E você, Bia, como que você virou fã dos Beatles? Quando eu era bem pequenininha, meus pais colocavam pra mim ouvir. Daí eu gostei. No meu MP3 só tem Beatles. Eu conheci através de um CD que tem na minha casa, que o pessoal lá é fã, sim. E eu comecei a gostar do som. Ouço agora. Muito legal. E tem algum dos integrantes que é o seu preferido? Paul McCartney. Vocês fizeram um show com 16 horas cantando as músicas dos Beatles? Entraram pro Guinness? Começou às 10 horas do dia 8 de setembro, no Teatro Crown Plaza, onde a gente ficou em cartaz mais de 8 anos lá. E aí terminou às 2 horas do dia seguinte, do dia 9. Então a gente tocou todas as músicas dos Beatles em sequência, cada álbum trocando de roupa. Então a gente trocou também 16 vezes de roupa. E com isso a gente conseguiu entrar pro Guinness World Records. Que legal. Bom, e agora a gente vai conhecer um cara que é um verdadeiro Beatlemaníaco, olha só. E aí, Marco, como é que você virou fã dos Beatles? Em 62, um amigo do meu pai foi para a Inglaterra e trouxe o compacto da música She Loves You. Aí quando eu vi aqueles caras cantando aquilo daquele jeito perfeito, com as harmonias, vocal, guitarra, bateria, baixo, eu falei, era isso que eu queria ouvir na minha vida e não sabia onde estava, e eram os Beatles. E a partir daí começou, né? E como é que funciona o fã-clube? Vocês se reúnem, vocês escutam música juntos, vocês produzem algum tipo de o fã-clube a gente tem algumas atividades hoje, mais voltadas a shows, né? De bandas covers e coisas assim. E quando pode a gente organiza algum evento em alguma cidade do Brasil, algumas exposições de shopping centers também, onde eu levo material de coleção desde 63 até os dias de hoje, né? Os autógrafos pessoais, as fotos, os instrumentos originais com autógrafo do Paul McCartney original, não falsificado como andam fazendo por aí, essas coisas assim. Você já ficou perto de algum Beatle? Como fã mesmo, acho que no Brasil tem eu e a Lizzy Bravo, que mora no Rio de Janeiro, que conseguiu estar com os 4 Beatles pessoalmente, né? E a gente tem aqui o meu amigo Marcos Rampazzo, que foi elogiadíssimo pelo George Harrison na minha presença. Quando eu estive com o George Harrison em 88 em Los Angeles, eu levei uma fita cassete do Rampazzo tocando uns slides, guitarra slide, tipo aquela guitarra havaiana, né? Das músicas que o George tinha feito na carreira solo dele. Coisas muito difíceis, por sinal. E o George, quando ouviu aquilo, achou que era um disco pirata dele. Eu falei, não, isso aí é um amigo meu lá no Brasil, o Marcos Rampazzo, que gravou isso na casa dele e tal. E aí o George Harrison gravou para mim um elogio ao Rampazzo, dizendo, Marcos, you are very good guitar player. Ou seja, acho que é o único cara no mundo que tem um elogio do George Harrison. Esse cara que é hors concours na guitarra, não tem igual. Nossa, e como foi isso pra você, hein, Marcos? Eu gravei só músicas da carreira solo dele, músicas que nem fizeram muito sucesso. E eu acredito que eu toquei o coração dele por isso, porque eu toquei músicas, assim, bem mesmo desconhecidas, assim, pro grande maioria do público, né? E eu usei todos os mesmos instrumentos, e realmente eu consegui enganar por um instante o próprio George Harrison. Em cima, não sei se a câmera consegue pegar, tá a fita cassete. E aqui o Jorge está sentado no sofá com esse instrumentozinho aqui que ele pegou, colocou na boca, tocou e tal, e me deu de presente depois, né? Aqui sou eu e ele, durante essa visita em 88. Eu tive o privilégio de passar uma tarde inteira com ele lá em Los Angeles. Na época ele tinha lançado o disco Cloud9, que ele tocou... Eu não conhecia o clipe do This Is Love, que é uma música dele fantástica. Aí ele sentou naquela televisão gigante, assim, falou, senta aí. Ele botou o clipe lá e ele aqui do meu lado, no sofá, assim. Eu olhava o clipe, olhava pra ele, olhava o clipe, olhava pra ele e falava, meu, eu morri e esqueceram de me avisar, sabe? Porque é uma coisa que não acontece todo dia na vida da gente, né? E aí,
Marco, o que mais de interessante, curioso que você tem dos Beatles? Bom, teve um outro Beatle que eu conheci, que foi o John Lennon, né? Que você pode ver aqui na foto. E quando eu encontrei com ele em Nova York, foram 2 meses antes dele ser assassinado, dia 10 de outubro de 80. E a hora que a gente estava conversando, nós ficamos uns 15 minutos conversando, ele me perguntou qual a música dos Beatles que eu mais gostava. Eu falei, todas. Não, fala uma, todas. Fala uma, todas. Aí ele falou, pô, fala uma. Eu falei, tá bom, She Loves You. E aí eu falei, por quê? Ele falou, não, por nada. Depois de uns 40 dias, mais ou menos, veio pelo correio o disco de ouro que está ali, a música She Loves You, com um bilhete do Fred Seaman, que era o secretário dele, dizendo assim, Marco, o John pediu para mandar esse disco para você, ele acha que vai estar melhor nas suas mãos do que na dele. E uns 10, 15 dias depois ele foi assassinado. E esse é um disco original dos Beatles, que eles receberam dos primeiros, né? Pela Parlophone da Dinamarca, com certeza os 4 pegaram na mão, porque quando a gente pega o disco a gente sente energia até hoje dos 4 Beatles, né? E eu tive também com o Paul McCartney no Rio de Janeiro, no camarim, tá aqui a foto mostrando, e a minha filha, a Janaína, que está aqui, cantava Yesterday. Aí ele falou, então traz ela. E nós entramos no camarim, ele fez assim, ela, eu falei, ele fez assim, Yesterday, quase que eu desmaio, né? Porque o cara assim, você imagina ver o Paul McCartney 4 passos de distância cantando Yesterday. Aí ele veio e ajoelhou no chão, pegou meus 2 filhos, assim, um de cada braço, e começou a beijar. E eu aqui de pé vendo o cara assim ali, ele beijando, abraçando, e falando assim, vamos brincar, eu quero brincar com vocês, do que vocês querem brincar? E eles não respondiam, porque eles não entendiam. E eu não conseguia traduzir, porque eu estava assim, quando você imaginava, ver uma cena dessas. Pedrão, se você encontrasse com algum dos Beatles algum dia, o que você falaria para eles? Seriam tantas perguntas, né? Eu acho que eu desmaiaria antes. E aí, que tal mais uma música? 8 Days a Week? Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't that not love me? E daqui a pouquinho o Cambalhota volta falando de Beatles, ouvindo Beatles e se divertindo ao som do Beatles Forever. Fica aí, hein? Always on my mind. One thing I can say, girl, love you all the time. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. 8 days a week. 8 days a week. Adoro férias. Sim, cuidado pra não torrar no sol. De boa, Mari. Passei... She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love, well, I saw her yesterday. You two she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. Cambalhota de volta com o som da banda Beatles Forever e a presença dessa turma de fãs dos Beatles. E já que esses caras são especialistas em Beatles, eu vou lançar um desafio para eles. Eu vou contar um pouquinho da história de vida de um desses Beatles quando era criança. E aí, se eles souberem quem é esse Beatle que eu tô contando a história, eles levantam a mão e tentam adivinhar quem é. Beleza? Esse moleque sofreu bastante. A mãe e o padrasto se livraram do pimpolho e deram para uma tia. A mãe, depois de um tempo, resolveu pegar o carinha de volta. Mas depois de umas semanas, devolveu o coitado pra tia. Já sabe, Pedrão? John Lennon? John Lennon? Quando esse Beatle era pequeno, ele teve muitos problemas de saúde. Ficou internado 3 anos no hospital de Liverpool.
Por isso ele ficou atrasado na escola e com 15 anos mal sabia ler e escrever. Quem é ele? Henrique? É o Ringo? É o Ringo? E aí, pessoal? É o Ringo, é você? Aos 11 anos, esse Beatle passou em um exame dificílimo e entrou em uma famosa escola de artes de Liverpool. E no ano de 2001, já bem crescidinho, ele gravou uma versão da música Ana Júlia da banda brasileira Los Hermanos. Quem é ele? Alguém sabe? Quem é? George Harrison? Em 1966, esse Beatle deu uma entrevista e disse pro jornalista: nem sei quem veio primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Quem é esse Beatle? John Lennon? John Lennon? Certo, John Lennon? Arriscou? Isso me custou várias explicações. Teve um problemão. Problema sério. Seu pai trabalhava vendendo algodão e tocava numa banda de baile. Ele queria que o filho fosse músico e deu um trompete pro moleque. Mas o pequeno Beatle não ligou pro presente. Só foi se ligar em música quando viu uma guitarra pela primeira vez. Quem é ele? Fala, Bia. Paul McCartney. Paul McCartney, Sim. certo? Tá certo, claro. Parabéns, Bia. Bom, então agora pra encerrar em grande estilo, será que a gente pode fazer mais uma música pra derrubar o... teto? Vamos lá. Derrubar o teto, a gente agradece aí o convite. Pô, foi aqui incrível, no programa. obrigadão. Sempre A um gente prazer é que estar aqui com agradece vocês. por vocês terem vindo. Muito Valeu, obrigada. vamos lá. E você aí de casa, pode dançar também, hein? Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it out now. Work it on out. Well, work it out now. Work it on out. You know you look so good. Look so good. You know you got me going now. Got me going like I knew you would. Like I knew you would. E o Cambalhota se despede ao som dos Beatles. Domingo que vem a gente tá de volta. Até lá. Tchau. Tchau. Shout, come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby, come on and work it on now. Work it on now. You know you twist a little girl, twist a little girl. You know you twist so fine, twist so fine. Come on and twist a little closer now, twist a little closer. And let me know that you're mine. Let me know you're mine. Ooh. Todo mundo com a mão pra cima, vamos lá! Valeu!